galerinha do mal! Aqui é a Cacaju e o nosso servidor exclusivo no Discord tá oficialmente no ar. Se você já é membro, é só me chamar nas redes sociais falando o seu nick que eu te mando o convite individual. Se você ainda não é, dá pra entrar também. É só mandar um Pix de qualquer valor usando o QR Code aqui na tela e também me chamar nas redes sociais. O valor mínimo é de R$1. Eu coloquei isso como uma barreira simbólica mesmo, porque tem rolado muito troll e eu quero manter o espaço seguro e legal para quem realmente quer estar lá. Existe uma ansiedade muito comum entre o pessoal que tem hobbies geeks e querem desesperadamente que a namorada compartilhe este universo com eles. Mas o que muitos não percebem é que essa urgência, essa necessidade de convencer a garota a amar o que ele ama imediatamente, só gera frustração para os dois. Ao longo da vida, eu vi isso acontecer tantas vezes que já virou um padrão. O cara se apaixona, fica empolgado, quer que a menina entre de cabeça nesse mundo. Mas em vez de apresentar com calma, ele joga logo um One Piece para ela assistir. Uma obra que, apesar de ser incrível, mas tem 1000 episódios, dezenas de personagens, batalhas frenéticas e aquele humor peculiar japonês com uma carga cultural que pode ser confusa ou até irritante para quem não tem o hábito. E a menina, que no máximo assistiu 3 Espiãs Demais ou Meninas Superpoderosas, fica completamente perdida. A experiência que era para unir só afasta. É exatamente aqui que entra um princípio básico que foi muito bem formulado por Edmund Burke, que diz: a pressa em mudar as coisas destrói a beleza do que poderia ter sido construído. Burke falava isso sobre revoluções, mas serve perfeitamente para qualquer relação. Você não impõe cultura, você cultiva, como um jardineiro, regando, observando o tempo certo e não afogando a semente em litros de água, esperando que ela cresça mais rápido. O problema é que muitos geeks ainda vivem como se o amor fosse uma quest de videogame. Encontrar a garota perfeita que já vem com todos os atributos certos, todas as referências culturais que ele ama, o mesmo senso de humor, a mesma lista de jogos favoritos. Como se a mulher ideal fosse uma build pronta e não uma pessoa com bagagem própria. Mas relacionamento não é consumo. E cultura geek também não deveria ser tratada como um teste de compatibilidade instantâneo. Mesmo entre casais que se amam profundamente, o gosto por uma obra, por um jogo, por um estilo de vida, leva tempo para ser construído. E olha só, não é que ela não quer entender o que você ama. Ela só não teve o tempo e os caminhos certos para isso. Quando você tenta forçar, você quebra o processo. Joseph Maestri, outro grande pensador, dizia: nada acontece sem ordem, e toda ordem exige tempo. Então não estrague o que poderia ser uma jornada linda, tentando correr o mapa inteiro de uma vez só. Se você quer que ela conheça o seu mundo, comece devagar. Não com conteúdo mais denso, mais longo ou mais explosivo, mas com o que é acessível, leve e encantador. Se você quer que a sua namorada entre no seu mundo, você não deve começar pelo que você ama. Você deve começar pelo que pode encantar o coração dela. Isso não é manipulação, é inteligência emocional e respeito à natureza feminina. A mulher, por sua constituição biológica e psicológica, tende a reagir mais fortemente ao emocional do que ao lógico.
ela precisa ser cativada, não apenas convencida. O psicólogo e professor da Universidade de Toronto, Jordan Peterson, fala bastante sobre isso quando explica os arquétipos femininos nas narrativas clássicas. Ele diz que para uma história tocar uma mulher de verdade, ela precisa ativar nela a ideia de proteção, emoção e transformação pessoal. A jornada dela é sempre mais interna do que externa. Por isso, ao invés de jogar ela direto num shonen com 1000 episódios em um ritmo frenético, é muito mais eficaz começar com um Romantic Killer, por exemplo. Aqui, a gente acompanha uma protagonista que tem a personalidade realista, debochada e que é forçada a viver numa espécie de clichê de comédia romântica. Justamente o tipo de narrativa que brinca com esses clichês românticos de um jeito irônico e moderno. Qualquer garota que já torceu o nariz para romance enlatado, nem que seja uma vezinha na vida, vai se sentir compreendida. Além de que o deboche, a obras de romance padrão, podem abrir os olhos dela de como essas obras podem ser fúteis. Depois disso, uma transição natural pode vir com Diários de uma Apotecária. A obra tem o encanto da cultura oriental misturado com uma trama de mistério sutil, onde uma jovem inteligente e sarcástica se vê envolvida em casos de envenenamento num palácio imperial. É uma narrativa mais lenta, quase que introspectiva, mas que desperta curiosidade com detalhes belíssimos e uma protagonista incrível que não precisa gritar para ser marcante e também não precisa vencer um alienígena de 3 metros bombado para isso. Se ela estiver curtindo o tom mais leve e carismático, o remake de Ranma Meio pode entrar em cena quase como uma carta de amor ao absurdo. A comédia e a magia transformam o anime numa experiência divertida e diferente. Daqueles que nos lembram que a fantasia pode brincar com a realidade de formas inesperadas e sem perder o charme. Esses 3, apresentados com carinho e sem pressão, funcionam como pontes emocionais. Eles não pedem domínio cultural, nem conhecimento prévio. Eles só pedem abertura para o sentimento, para dar risada, se identificar ou até se surpreender. E para facilitar, todos esses animes que eu citei estão disponíveis lá na Netflix. O filósofo Roger Scruton dizia: a beleza é uma chamada à atenção. Quando algo é belo, ele pede que você o contemple. E nesse processo, você é transformado. É assim que você planta a primeira semente, não impondo que ela deveria gostar, mas mostrando que o mundo nerd também tem beleza, também tem sentimento. E também pode falar com ela, do jeitinho dela. Você não precisa convencer, só precisa cativar. Depois que ela se encantou com as primeiras histórias, começa a fase mais legal, a de expandir esse universo com profundidade, sem perder o encanto. Agora que o olhar dela não vê anime como coisa de criança ou coisa de menino, você pode apresentar obras que mantêm a emoção, mas que começam a explorar temas mais amplos. Dungeon Meshi é uma dessas portas perfeitas. À primeira vista, é um anime sobre um grupo de aventureiros explorando masmorras e cozinhando monstros no meio do caminho. Mas aos poucos, ele vai mostrando uma trama rica, personagens cheios de nuances, um mundo que mistura humor, fantasia e aquele gosto de jogo de RPG jogado entre amigos. É divertido e já introduz com leveza um universo mais nerd raiz, com magias, classes e lore.
A partir daí, Frieren entra como uma virada emocional. Enquanto Dungeon Meshi nos distrai com humor e comida, Frieren nos convida a contemplar o tempo. É sobre o que acontece depois do felizes para sempre. Sobre luto, amadurecimento, o que a gente deixa para trás e o que realmente importa quando se tem séculos para refletir. É um anime doce, melancólico, bonito de um jeito silencioso. Ideal para quem já começou a sentir que anime pode ser mais do que entretenimento. E quando você quiser unir emoção, ciência, ação e inspiração, Dr. Stone entra como uma explosão de possibilidades. A história de um garoto que tenta reconstruir a civilização a partir do zero, usando pura ciência, é contagiante. Tem momentos engraçados, emocionantes, inteligente e aquele tipo de mensagem que brilha, que o ser humano é capaz de criar, de reconstruir e de resistir. Ou seja, tudo o que inspira sem precisar forçar. E é aqui que você percebe que ela já está envolvida. E talvez sem perceber, ela comece a maratonar sem você, a pedir indicações, a reconhecer termos que antes pareciam coisa de nerd. E isso não é porque ela virou outra pessoa, é porque você foi paciente o suficiente para mostrar um novo mundo com respeito e cuidado. E se alguém ainda duvida de que isso funciona, basta lembrar do que G.K. Chesterton falou. O mundo não morre por falta de maravilhas, mas por falta de encantamento. A maravilha já estava lá, você só precisou mostrar do jeito certo. Nesse ponto, algo muda. A menina que antes achava que anime era só gritaria e lutinha, já mergulhou em histórias com alma, beleza e personagens que ela amou acompanhar. E o mais bonito? Agora ela quer mais. Mas não mais do mesmo, ela quer sentir mais. Dandadan é um exemplo perfeito para esse momento. A obra é maluca, engraçada, cheia de ação e com um universo sobrenatural bizarro. Mas o que faz tudo funcionar é a relação entre os protagonistas. Momo, que parecia apaixonada pelo estereótipo do bad boy, vai aos poucos se envolvendo com o típico garoto nerd, sensível, leal e protetor. E ele não precisa bancar o alfa para conquistar o respeito e o afeto dela. Ele só precisa ser ele mesmo. É exatamente o tipo de história que planta aquela ideia na cabeça de qualquer menina. Talvez o cara legal e inteligente seja assim o mais interessante. E nessa vibe de intensidade emocional com toques de romance, Cyberpunk Mercenários aparece como um soco no estômago. Mas um soco que a gente agradece. Num universo distópico, violento e cruel, nasce uma história de amor genuíno, cheia de entrega, lealdade e tragédia. E não é qualquer romance, é aquele que mostra o preço da escolha, o peso do sacrifício e o quanto um sentimento pode se manter puro mesmo no meio do caos. Não é um anime fofo, mas é um anime que faz sentir. E muito. Essas obras são gatilhos emocionais, e no melhor sentido. Não porque manipulam, mas porque expõem as camadas humanas que estavam por baixo da fantasia desde o começo. Agora, a ação não é só pancadaria, ela tem consequência. O romance não é só shippável, ele carrega peso. E tudo isso se conecta direto com o modo como a mulher absorve a narrativa. Com o coração aberto, mas atento ao detalhe, ao gesto e à transformação do outro. A filósofa Camille Paglia
crítica do mimiverso femimístico e defensora da complexidade feminina, dizia: a mulher não se apaixona pelo que é forte ou dominante, mas pelo que persiste, pelo que a observa com verdade e pelo que permanece de pé quando o resto cai. E é exatamente isso que esses animes mostram. Homens que não precisam gritar para serem escutados, que não precisam ser brutais para serem respeitados, que crescem aos olhos dela porque têm valor e porque demonstram isso com paciência, ação e afeto. Quando ela assiste algo com sinceridade e sem preconceito, ela entende o que você ama e talvez até entenda mais do que você esperava. Existe um padrão silencioso que poucos homens percebem, mas que está presente na maioria dos relacionamentos duradouros. Com o tempo, a mulher começa a assimilar os gostos, hábitos e interesses do homem que ela ama. Isso não é submissão, isso é biologia, psicologia e, acima de tudo, um reflexo da natureza feminina. Se ela te ama, ela vai sim começar a entender seus gostos, suas manias, suas referências e talvez até se torne melhor em algumas do que você, desde que você não atropele esse processo. Esse fenômeno também foi apontado pelo filósofo Alan Bloom, que dizia que, enquanto os homens tendem a moldar o mundo com a razão, as mulheres moldam o mundo a partir da relação. Elas absorvem o que amam. E quando isso é feito com liberdade e não com imposição, se torna uma forma linda de sintonia entre os dois. E mais, esse tipo de afinidade não precisa ser forçado. Ele acontece naturalmente. Quando você tenta empurrar conteúdo, acelerar o gosto e pressionar para ela entender logo, você quebra o que é espontâneo. Mas quando você convida, compartilha, respeita o ritmo dela, você vê florescer uma parceira que não só entende o seu mundo, como passa a genuinamente gostar dele. Mas há um limite, e ele é biológico também. A mulher é fisicamente mais frágil, mais sensível ao estresse, à pressão e ao cansaço mental. Por isso, não adianta querer que ela jogue 14 horas seguidas de um videogame ou entenda todos os conceitos de física de um anime em 2 dias. Seja firme, mas seja gentil. Convide, mas não cobre. Inspire, mas não pressione. Todas as coisas que eu disse até aqui vale para anime sim, mas não só para isso. Esse processo de apresentar com carinho, esperar com paciência e confiar na transformação natural da mulher funciona em qualquer universo que você quiser compartilhar com ela. Mas isso é assunto para outro vídeo. Aliás, se você curtiu essa conversa, comenta aí embaixo se você gostaria de uma versão desse conteúdo focado em games. Porque sim, dá para aplicar tudo isso também no mundo dos videogames. Só que com algumas diferenças estratégicas que merecem seu próprio espaço. Ah, e se você também tem alguma dica de anime legal para indicar em cada fase, escreva aí nos comentários pra gente saber. Se esse vídeo te fez pensar, manda para aquele amigo que vive reclamando que nenhuma garota gosta das coisas que ele gosta. Ou pro cara que tá num relacionamento e não entende porque a namorada não virou nerd igual a ele do dia pra noite. E se eu não te fiz pensar, pelo menos te irritei.